Já pude assistir o relançamento de um filme aguardadíssimo e que eu gosto bastante, sendo bem sincero, An Angel's Egg, Tenshi no Tamago. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Tenshi no Tamago, ou An Angel's Egg, conta a história de uma garota que não sabemos o nome e de uma espécie de cavalheiro e cavaleiro, não confundir, que acompanha essa garota em uma jornada em um mundo distópico, onde todas as pessoas basicamente desapareceram, não tem comida, não tem água ou tem até demais, enfim. É um mundo distópico e acompanhamos a jornada dessas duas pessoas que andam por aí ao marasmo, sem uma direção exata, protegendo um ovo. O que seria esse ovo fica para a nossa interpretação. Afinal, aqui em An Angel's Egg, tudo é interpretativo. Bom, já vou começar aqui uma crítica um pouco diferente. Eu não vou abordar aqui necessariamente o que eu acho do filme. Eu já falei que eu gosto bastante no início, eu já falei que eu acho um filme fenomenal. E eu nem acho que esse filme seja um filme para discorrer tanto sobre uma crítica em relação à sua história, roteiro, características do tipo. Eu vou contar aqui a minha interpretação e como o filme joga isso na tela. Mais uma crítica ensaio do que justamente só uma crítica em si, uma análise. Então vamos justamente para essa crítica ensaio. Acompanhamos essa garotinha por diversas planícies, por esse mundo desolado e com certeza nefasto. Tem algo ali naquele lugar que justamente deixa tudo mais monótono, mas mais sombrio. Essa garotinha está em meio a esse mundo de desconfiança, um mundo em que ela não pode confiar no próximo, muito menos naquele cavalheiro que aparece do nada. Quem seria ele? O que estaria por trás dele? Etc. Isso fica na mente da garota se remoendo e remoendo. Ela não sabe ao certo quem ele é e ela desconfia dele de imediato. Nós, como espectadores, somos jogados a essa perspectiva de uma certa desesperança. Acompanhamos a jornada daquela garotinha, inicialmente, né, o cotidiano dela até encontrar essa espécie de cavaleiro, e acompanhamos justamente o seu dia a dia mundano, ordinário e que nada acontece. Ela pega água constantemente dos certos polos que tem água, ela quase cultiva a água, né? Ela fica pegando com uma jarra de vidro constantemente essa água, que vai ser um elemento importante nessa análise, né? Nesse ensaio, e ela justamente cultiva essa água na sua casa. Vemos que ela tem diversas garrafas mais pra frente nessa história, nessa narrativa, de água encaixotadas na sua casa. Então, justamente, acompanhamos a sobrevivência dessa garotinha nesse mundo perigoso, nesse mundo de desventuras. E é muito interessante como o filme já trabalha sua fotografia, sua animação, etc. Tudo aqui é extremamente fluido. A animação aqui, ela é muito simples de certa parte, ela tem diversos traços, né, que correspondem ao simplismo. Ou seja, não é um desenho com diversas rachuras ou coisas do tipo, principalmente quando tem muito movimento, etc. Tudo aqui é muito simples em questão de traço, né, em questão de linguagem de animação, mas a fluidez é constante. É quase um filme em 120 FPS feito lá muito tempo atrás, se eu não me engano em 1977, que esse filme foi lançado originalmente, etc. Então aqui temos esse contraste com esses traços simples, mas uma animação extremamente fluida e que constantemente quer dar movimento à ação desses personagens. Esses personagens que, apesar de terem muito movimento em questão de animação, pouco fazem, de certa forma. Porque o cotidiano deles é um marasmo absurdo. Eles ficam justamente nessa melancolia constante. Pouco fazem, mas muito se movimentam de certa forma. E a construção do filme em relação a tudo isso é muito bem feita. Eu diria que é um filme que justamente vai construindo esse mundo melancólico cada vez e cada vez mais. Acompanhamos esses personagens que vivem nesse completo ostracismo, de certa forma. Eles vivem em um mundo, em certas partes, muito bom, mas muito ruim. Isso porque tem água em abundância, mas não tem comida. Tem
diversos lugares para se visitar, etc., de diversas construções de fato estonteantes, mas abandonadas. Entre muitas outras coisas do tipo, é quase como se tivessem a sociedade perfeita, mas ela tivesse sido abandonada. O porquê, ninguém sabe. Aqui já é importante notar que os certos elementos vêm à tona. O filme dispõe de diversas cruzes em suas sombras, em suas imagens. Então acompanhamos de plano de fundo diversas cruzes que vão aparecendo, né? A cruz aqui em An Angel's Egg é um elemento extremamente importante e que vai vir à tona cada vez e cada vez mais ao decorrer dessa história, ao decorrer dessa narrativa. Mas enfim, essa garota vai com seu ovo se aventurando cada vez mais por sobrevivência nesse mundo, cada vez mais pegando água e cada vez mais observando seus arredores, até que ela tem um encontro com uma espécie de soldado, cavalheiro, que justamente tenta ser cordial com ela, tenta se guiar com ela, né? Ajudá-la na sua jornada de proteger aquele ovo, de fazer com que aquele ovo cresça, supostamente ele está ajudando ela. Enfim, os dois, apesar de um conflito inicial, acabam se unindo conforme essa narrativa vai fluindo, conforme a história vai vindo à tona. Então, eles justamente começam a andar juntos, apesar desse conflito inicial, a garota não confiar muito nele, obviamente, porque ele aparece do nada em uma carruagem extensa, mas conforme a trama vai rolando, ela vai confiando cada vez e cada vez mais nessa figura misteriosa, com certeza. Essa figura se apresenta na cena inicial, a cena inicial é marcada por um ovo surgindo e uma espécie de olho, né, sendo guiado pelo céu, esse cavalheiro olhando para esse olho. Enfim, tem toda uma construção inicial. Essa é a cena de abertura do longa, e aqui, né, justamente cada vez mais que nós somos apresentados a ele, somos persuadidos por essa personalidade meio estranha, né? Não conhecemos ele, vemos que ele tem relação com uma entidade quase, que é esse olho, né, apresentado na primeira cena, e com esse ovo também, mas não sabemos exatamente o que ele faz. Só sabemos de algo. Ele é essa figura de cabelos brancos que está sendo apresentada aí, e ele carrega uma espécie de espada também em formato de cruz. Enfim, ele vai andando com a garota e a garota vai andando com o mesmo, sempre guardando o ovo, sempre preservando o ovo. E aí acontece uma série de coisas na sua jornada. Vemos uma série de pescadores, por assim dizer, quase um eco de uma pessoa que um dia já viveu, que fica tentando caçar peixes imaginários, peixes em formato de sombra, né? Então esses pescadores vão lá, tentam caçar esses peixes, tentam justamente conseguir alimento nesse mundo devastado, mas não conseguem porque eles estão caçando sombras, obviamente, né? Então eles ficam caçando constantemente esses peixes que nunca são pegos, né? Sempre ficam justamente nesse escopo de tentar pegar, mas nunca conseguir. Isso ajuda a construir ainda mais essa atmosfera que evoca essa espécie de caos que aconteceu nesse mundo, essa espécie de marasmo, né? As pessoas não conseguem nem alimento, é um mundo desolado, sem qualquer tipo de alimento, sem qualquer tipo de subsistência, exceto essa água em abundância. Essa água em abundância para essa garota, que aparentemente consegue achar ela em qualquer lugar, basicamente. A garota e essa espécie de cavaleiro fogem, né, desesperados, para justamente conseguir salvar o ovo daquela situação, né? Porque é uma situação meio tensa. Vemos que aqueles pescadores, eles caçam aquelas sombras de peixe, né? A qualquer custo, eles ficam nessa caça constante, mas nunca conseguem pegar esses peixes. Enfim, eles tentam de tudo, são bem agressivos, e a garotinha e o cavaleiro vão fugindo, né, e salvando cada vez mais o ovo. Os peixes também se tornam um elemento importante nessa história, eu diria, porque a garotinha e o cavaleiro vão justamente para uma espécie de capela onde tem uma espécie de vidro, né, um santuário para os peixes, né? Tem um peixe extremamente colorido lá, né? Um desenho de um peixe extremamente colorido, né? Enfim, os peixes se mostram também um elemento extremamente importante nessa história e que
tem uma espécie de culto, tem um culto a essa subsistência. Os peixes são mostrados nessa obra como uma espécie de mal, mas um mal que é uma espécie de subsistência para os humanos existirem, uma forma de alimento. E esses peixes sempre estão em cardume, sempre estão em grande quantidade, mas nunca são pegos. Justamente, eles sempre estão nessas vastitudes, mas não conseguem existir, de certa forma. Bom, depois dos personagens fugirem dessa espécie de pescadores, né, de toda essa cena, muito contemplativa, aliás, é um filme justamente para ser contemplativo, interpretativo, mas depois deles fugirem, o personagem do cavaleiro vai justamente para essa capela, os dois vão para basicamente onde a menininha, né, sobrevive com o seu ovo, e enfim, eles passam a conversar minimamente. É um filme com muito pouco diálogo, mas aqui eles conversam no mínimo, né? Eles conversam o mínimo que esse filme tem, basicamente. Então, essa espécie de guerreiro, essa espécie de soldado, né, com a cruz, começa a falar para essa garotinha sobre o dilúvio, né? O dilúvio, para caso você não conheça, é justamente a história de Noé, toda aquela questão da arca. E ele começa a citar para ela o que foi, né, as passagens na Bíblia, do que exatamente foi o dilúvio, do que foi toda aquela situação. E aqui, mais uma vez, esse elemento, né, das cruzes são reiterados, né? Conseguimos aqui perceber que tem umas certas camadas cristãs por trás dessa obra. É um filme que quer justamente comentar sobre alguns aspectos do cristianismo. Vemos que é um filme que justamente vai tratar sobre tal religião. E aí, conforme vai passando algumas cenas, né, nessa capela, nesse lugar em que a garotinha fica, etc., eles vão acabando adormecendo, principalmente a garotinha. Ele até fica acordado, né, esse guerreiro, por mais tempo. E, enfim, ele finalmente revela, de certa forma, seus planos. Ele pega o ovo e vai em uma certa direção que não conhecemos, inicialmente. Quando a garotinha acorda, ela se depara justamente com esse ovo totalmente quebrado, totalmente em pedaços, e vai em direção ao rumo desse cavaleiro. Ela fica procurando ele constantemente até que acha seu caminho e vai o seguindo correndo. Mas nem tudo isso adianta. Esse ovo é praticamente dado a ela por coisas de outro mundo, coisas de outra esfera, que querem que essa garotinha cuide muito bem desse ovo. Ovos em diversas casas começam a crescer, exatamente como aquele que foi destruído. Uma série de ovos começa a surgir. A garota, indo em direção àquele cavaleiro da cruz, na cruz de espada, cai em uma espécie de buraco, assim, uma espécie de fenda, em que ela sofre uma espécie de transformação, eu diria, sofre algo desse tipo e vira adulta. A garotinha, né, após o ovo ser quebrado, após o ovo vir ao mundo de certa forma, ela cai nesse buraco, vira adulta e quase que morre, mas deixa uma série de ovinhos ali, algo justamente para mostrar a proliferação, né? A proliferação daquele ovo inicial, que era só um, viram milhares. E começa a crescer justamente um ovo em cada espécie desses templos. Esses templos religiosos começam a crescer um ovo também, né? E assim o filme chega ao seu fim, né? Com o cavaleiro olhando novamente para o olho e agora vendo uma estátua naquele olho. Porque é um olho feito de diversas estátuas, é muito bonito, aliás, é muito bem feito, toda a construção. É uma das cenas que mais tem rachura. Rachura, para você que não sabe, é uma série de desenhos em cima do desenho que deixa justamente o traço mais carregado, por assim dizer. E, enfim, justamente vemos uma estátua nesse olho agora com uma espécie de garotinha também, né? Vemos a garotinha que acompanhamos por essa trama toda naquele olho. E assim o filme chega ao seu fim, chega à sua conclusão. Kenshi no Tamago é uma obra que justamente vai se tornar esse clássico, né, do cinema nipônico, do cinema japonês, justamente por toda essa construção do contemplativo. É um filme que não quer dar respostas, é um filme que justamente está ali para ser pensado, ser discutido, etc. Então não é uma obra que quer contar uma história, uma narrativa necessariamente, mas é um filme para ser sentido, para ser observado e pensado. E entre muitas outras coisas desse tipo.
Aqui eu vou contar justamente minha interpretação baseada em todas essas questões. Acompanhamos essa garotinha indefesa nesse mundo cruel, por assim dizer, esse mundo que sofreu um dilúvio, esse mundo que sofreu uma espécie de extinção de todas as espécies, esse mundo que está acabado, né? Justamente atordoado por todas as questões que moldaram o próprio. Tudo ali tem uma espécie de quebra daquele mundo antigo e agora falta surgir uma esperança. Tem uma pomba nesse templo religioso que está morta, mas que gerou um filho, que gerou uma cria e que é observada por um olho e por esse cavaleiro misterioso com essa cruz que simboliza diversos elementos cristãos, querendo ou não. Somos acompanhados a essa jornada onde não existe peixes, né? Não existe subsistência, apenas lembranças, apenas esperanças de peixes, mas que nunca vem à tona. Então, justamente, somos aqui criados a um mundo antes de justamente a vinda de Cristo. É um mundo em que o dilúvio praticamente acabou de acontecer, não que tenha sido assim necessariamente na história humana, mas o dilúvio naquele mundo, naquele contexto, aconteceu há poucos minutos, por assim dizer. Aquele mundo estava completamente destruído e estava acabado e, enfim, precisava de uma esperança, precisava de alguém que trouxesse justamente esse senso esperançoso. Então somos apresentados a essa realidade em que essa garotinha tem cuidado desse ovo, que é a espécie do mundo novo moderno, né? Enfim, esse ovo representa justamente uma esperança, um senso esperançoso, um senso que vai ajudar o mundo inteiro, por assim dizer, né? E somos apresentados essa figura do cavaleiro enviado por esse olho, que claramente representa Deus, né? Aquele que tudo vê. E somos acompanhados dessa jornada que eu já disse aqui, que eu já comentei com vocês, né? Essa toda história, essa toda trama. Perceba que Deus envia esse guerreiro pela terra, justamente com essa espada em forma de cruz, para acompanhar essa garotinha que ao final dessa trama se torna uma moça, uma mulher. Enfim, estamos aqui acompanhando a jornada do anjo Gabriel sendo enviado a Maria para justamente ela criar e justamente Jesus. Jesus é a espécie desse ovo. Jesus que nasce desse ovo, que ao final dessa trama morre, mas que ressurge em diversos lugares, diversos templos religiosos, dando um senso de esperança a esse mundo. Enfim, acompanhamos aqui sim a jornada de Cristo. Mas claro, não uma jornada necessariamente convencional, acompanhamos aqui a jornada de Cristo do ponto de vista anterior à sua vinda. Acompanhamos justamente o anjo Gabriel, acompanhando Maria por toda essa trama, vendo como ela se dá bem com o ovo, vendo a sua jornada de amadurecimento, vendo o ovo nascendo de certa forma e sendo morto ao mesmo tempo. Acompanhamos aqui a jornada de Cristo pela Terra e seu senso esperançoso e, de fato, uma quebra em relação àquele mundo antigo e, justamente, desesperançoso. É um filme que justamente reflete na esperança que Cristo justamente dá a todo esse mundo, todo esse senso esperançoso, todo esse senso cristão, porque Maria cultiva a água, tenta ser boa com todos nessa jornada, ela, de fato, cultiva a vida, e aí vem Cristo, né, representado por esse pombo, por esse pássaro, que, se você não sabe, é uma espécie de Espírito Santo. E, enfim, toda essa narrativa é tomada por esses simbolismos cristãos que vêm cada vez mais à tona. Estamos aqui, então, acompanhando em A Angel's Egg, pelo menos para mim, a vinda de Cristo. É um filme que tenta acompanhar isso tudo de uma forma muito bela. É um filme que justamente tenta usar desses simbolismos para mostrar a beleza que essa esperança se torna. Esse senso, né, justamente de ajuda ao próximo, esse senso humanitário. Apesar de Gabriel justamente matar esse ovo, ele retorna, assim como Maria também retorna por esses ovos que ela deixa pelo seu caminho ao final dessa trama. Então, é justamente aqui uma jornada sobre o renascimento dessas figuras extremamente importantes para a nossa história. Então, eu vou colocar aqui para An Angel's Egg, né, um Tenchi no Tamago, como alguns conhecem, como alguns chamam, uma nota 10 de 10. Eu acho esse filme fenomenal, eu acho esse filme muito bonito, e eu acho que ele tenta trazer de uma forma não convencional a história que todos nós conhecemos, a jornada de Cristo pela Terra, do ponto de vista anterior à vinda dele, do ponto de vista de Maria, que justamente carregou ele, e no final, quando ele nasceu,
tecnicamente já morreu. Então é toda essa jornada justamente com esse objetivo belo de fazer com que o mundo venha um senso de esperança, um senso esperançoso, e toda a jornada de Jesus e sua vinda. É um filme muito bonito e, de fato, tem todas essas simbologias cristãs interligadas entre si. Mas e aí, gostou do vídeo? Concorda com as minhas opiniões em relação à obra, em relação ao filme? Vai assistir o filme, que eu acho espetacular? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura. Para mais análises e críticas, eu te vejo aqui. Então, tchau!